Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de iOS com Swift. No caso, vamos continuar aqui a parte do Swift e vamos falar hoje de optionals. O que é um optional? Basicamente um optional é quando nós temos aqui um valor que pode ou não ter algo associado a nível de conteúdo. Por exemplo, eu vou definir aqui um array de inteiros, que seria aqui um array de idades, por exemplo, e vou colocar aqui idades.sort. O que vai acontecer é que, pura e simplesmente, eu vou fazer aqui idades. O que acontece é que, pura e simplesmente, se eu realizar aqui este processo, aqui falta os parênteses, se eu realizar aqui este processo, pura e simplesmente eu não vou ter aqui informação nenhuma. Eu recebo aqui a informação de que tenho 0 elementos tanto de um lado como do outro. No entanto, se eu vier aqui e fizer aqui let, por exemplo, mais velho, igual a idades.last, isto vai-me devolver aqui um nil. Porquê? Porque eu, pura e simplesmente, eu tenho aqui um valor ou que não tenho valor associado. Então neste caso eu tenho que ter aqui a consideração de que eu posso ter aqui valores opcionais e eu quero fazer aqui um processo como para permitir eu puxar aqui informação, garantindo que não tenho aqui qualquer erro na minha organização a nível de código e não ter aqui nenhum erro de execução. O que acontece é que nós vamos começar aqui utilizando aqui o iflet como sendo um dos primeiras formas que nós temos de trabalhar os opcionais. Então o que acontece? Quando eu quero fazer aqui um iflet, eu pura e simplesmente eu iria fazer aqui algo deste género. Em vez de eu ter aqui esta parte, eu faria algo assim. If let mais velho igual a idades.last, ou seja, eu vou fazer aqui um teste para verificar se eu tenho aqui um valor associado à idade, ou neste caso ao último elemento do idades. Okay? E caso isto seja possível de colocar, eu coloco aqui um print, o mais velho é, e vou colocar aqui agora a informação do mais velho. Caso contrário, pura e simplesmente eu pego, dou aqui um feedback diferente. Por exemplo, não foram definidas idades, ok? Ou seja, pura e simplesmente consigo fazer aqui este puxar de informação e consigo trabalhar. Neste caso, reparem, não foram definidas idades. Isto é uma das formas que nós temos de não ter aqui o nulo a ser atribuído, ou seja, por simplesmente nós conseguimos fazer aqui uma validação. No caso de eu ter aqui valores, por exemplo, no caso de eu colocar aqui, por exemplo, um 10, ele automaticamente vai me dizer que a idade do mais velho é 10. No caso de eu não ter valores associados, eu pura e simplesmente não consigo puxar aqui este conteúdo, ok? Ou seja, por simplesmente eu consigo simplificar muito mais aqui este processo. Uma outra forma que nós temos é o nil coalescing. Então, o que acontece? Eu pura e simplesmente aqui neste caso eu consigo fazer um processo semelhante. Eu vou até comentar aqui este bloco para não estar a considerá-lo. E até vou colocar isto aqui para cima, que assim conseguimos ver diretamente aqui o que estamos a fazer. Eu pura e simplesmente eu consigo fazer aqui algo deste género. Eu vou colocar aqui let mais velho igual a idades.last. Mas neste caso, e reparem, isto é o mesmo processo que tínhamos feito antes desta validação. Eu por isso simplesmente vou receber aqui um nil, mas eu consigo dizer aqui que caso eu devolva aqui um nil, eu vou, por exemplo, dar aqui o valor de 999. Então o que acontece? Este meu elemento, caso isto seja nulo, dá-me aqui este valor de 999, ou seja, eu tenho aqui toda esta validação e consigo fazer este puxar de informação. É uma forma alternativa que eu tenho aqui, em que neste caso eu estou mesmo a realizar uma ação associada àquele bloco, neste caso eu estou pura e simplesmente a fazer aqui um guardar do meu valor, ok? Temos ainda outras funções, por exemplo aqui neste caso o guard statement, em que no guard statement o que nós vamos fazer é pura e simplesmente criar aqui uma função para nos dar aqui esta organização. Então vamos colocar aqui a função, por exemplo, get mais velho, em que nós vamos colocar aqui o seguinte, guard let mais velho igual a idades.last ou else return. Okay? Ou seja, pura e simplesmente eu estou a dizer, aqui neste caso eu tenho que colocar aqui uma chaveta,
Ou seja, neste caso estou a dizer que das duas uma, ou eu guardo este elemento, ou então faço imediatamente um return. E dentro deste bloco eu vou colocar a mesma mensagem que eu tinha colocado em baixo, o mais velho é, e coloco aqui a informação do mais velho. E por simplesmente nesta fase eu pego e vou chamar então aqui este bloco. Ou seja, se eu executar este código eu vou ter aqui um return, ou seja, reparem, ele não apresentou absolutamente nada. Se eu colocar aqui qualquer valor, ele por simplesmente já me vai dar aqui a mensagem. Ou seja, daqui uma forma diferente, novamente, de conseguirmos fazer aqui esta organização. A última forma que nós vamos querer ver como é que conseguimos implementar é o Forced Unwrap. O Forced Unwrap é algo que nós temos que ter sempre muita atenção, porque não nos faz aqui uma validação do nosso elemento. O que acontece? Eu posso, por simplesmente, chegar aqui e colocar let, aliás, deixem-me colocar só aqui, force unwrap. Eu posso, por simplesmente, chegar aqui e colocar let mais velho igual a idades.last e vou garantir que ele existe. E para isso eu coloco aqui um ponto de exclamação. Ao eu colocar aqui um ponto de exclamação, eu estou a dizer, sim senhor, eu garanto que este valor não é nulo. Okay? O que acontece? Se eu executar neste momento o meu código, o que vai acontecer é que ele vai me gerar aqui uma exceção. Reparem, por simplesmente, eu não tenho aqui este valor associado, ou seja, por simplesmente eu tenho aqui este erro. O que acontece é que este vai ser uma forma que nós devemos utilizar, ou que nós podemos utilizar, no caso de estarmos efetivamente a olhar para o nosso código e a ler o nosso código e garantindo a nível de visualização que estes valores vão estar a ser preenchidos. Por exemplo, no caso de eu chegar aqui e colocar aqui um valor qualquer, se eu fizer isto, eu garanto efetivamente que quando chego a esta linha que eu tenho aqui um valor. Então, por isso, simplesmente eu não preciso de fazer aqui numa validação. Porquê? Porque eu garanto que coloquei ali aquele valor. Agora, isto é um caso em que nós podemos utilizar e que temos esta funcionalidade e esta facilidade de utilização, no caso de nós termos garantidamente a certeza de que estes elementos estão implementados, que estão colocados, que estão efetivamente declarados no nosso código. Caso isso não exista, nós por isso simplesmente não podemos fazer aqui este processo e não podemos garantir aqui este elemento. Ou seja, este aqui é o menos correto, o mais ou menos tolerante a falhas, mas que é algo que nós podemos utilizar no caso de nós olharmos para o nosso código e sabermos efetivamente que aquilo está implementado de forma correta. Okay? E fica então visto aqui a parte dos opcionais, de que forma é que nós conseguimos criar opcionais e conseguimos trabalhá-los e tratá-los. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.